Fala pessoal, a paz do Senhor, aqui é o Márcio Zancanelli. Hoje gravando aqui um vídeo num formato diferente, né? E nessa ocasião gostaria de trazer para vocês falar, né, a respeito deste livro, a qual está aqui no celular, Tirando os Óculos Romano, de Robson Brumati. Então aqui nesse novo formato eu gostaria de trazer para vocês um pouco aqui sobre este livro que eu estou lendo. Na verdade, eu vou ler para vocês aqui algumas partes do livro, né? Basicamente aqui o finalzinho do livro, achei bem interessante. Então eu queria trazer para vocês aqui a leitura, né, deste livro, que sirva para a nossa meditação acerca da palavra de Deus, beleza? Então vamos lá, o livro Tirando os Óculos Romano, você encontra ele no Mercado Livre, né, quem tiver interesse de adquirir. Eu estou com ele aqui em mãos. Então vou trazer para vocês aqui o autor Robson Brumati. Eu vou ler aqui na página 375, A Pedra Rejeitada pelos Religiosos. É bem interessante, né? Então vamos lá. Tirando os óculos, Romano, percebe-se que não é à toa que o segundo amor em nossas vidas é o mandamento de amar ao nosso próximo. Vamos lá, Romanos 13, nos diz o seguinte, Romanos 13, do 8 ao 10. Abra sua Bíblia e vamos ler aqui Romanos 13, do 8 ao 10. Diz assim: A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor fraterno, com que deveis vos amar uns aos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois isso, porquanto os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, bem como qualquer outro preceito, todos se resumem neste mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Então vamos ao livro. Quando unimos esta palavra com os dois principais mandamentos que Yeshua citou, fica claro que os mandamentos se concentram no amor. O conselho de Deus é que nos arrependamos e voltemos ao primeiro amor, que façamos techuvá. Techuvá no hebraico quer dizer arrependimento, abandonar o pecado. Vamos agora para 1 Pedro 2, versículos 7 e 8. 2 Pedro, capítulo 2, 7 e 8, diz assim: correção, 1 Pedro 2, 7, 8. Diz assim: Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Eu li aqui em outra tradução, mas você tem na tela. 1 Pedro, eu falei errado, é 1 Pedro 2, 7 e 8. Yeshua é a pedra angular, a pedra de esquina rejeitada pelos construtores. Há mais de um tipo de pedras de esquina na história antiga. Escolhi trazer a teoria que acredito ser a mais provável. Estamos tratando de um tempo e região em que as maiores edificações eram construídas com pedras. Naqueles dias não havia o termo engenheiro. Os responsáveis pelas construções eram chamados de construtores. O princípio básico daqueles dias são os mesmos de hoje. Ninguém constrói uma casa sobre areia. Toda obra começa pelo alicerce e uma série de instruções mais. Em meio a estes conhecimentos, o construtor sabia que para concluir uma grande obra, como um templo, um palácio ou outra construção importante,
havia necessidade de selecionar uma pedra angular, também conhecida como pedra de esquina. Essa pedra era a pedra mais importante da obra. Ela era colocada por último em uma posição que toda a pressão da construção se concentraria sobre ela. Imagine uma grande obra construída no decorrer de muitos meses ou anos. Para ser finalizada, ela deveria receber a última pedra, a mais importante de toda a construção. Não poderia colocar qualquer pedra, ela deveria ser provada. Se essa pedra fosse colocada no local e não suportasse a pressão da obra, tudo ruiria, estaria tudo perdido. Por esse motivo, o construtor deveria analisar a pedra antes de colocá-la em seu lugar. Com a construção em andamento, as pedras eram trazidas e utilizadas na edificação. Entre as pedras, o construtor selecionava algumas para prová-las, a fim de definir qual seria a pedra angular. Uma vez separadas as pedras, o construtor passava regularmente para observar a resistência destas contra as intempéries. Uma rachadura, uma inconsistência qualquer era suficiente para descartá-la. Os meses passam, a obra continua sendo executada. Entretanto, o construtor não consegue encontrar a pedra ideal para aquela importante tarefa. Aonde queremos chegar com esse texto? Passando por entre as pedras, ele chega a tropeçar em uma das pedras que rejeitou, que apesar de estar em boas condições, por algum motivo ele continua a ignorá-la. E aqui o livro vem trazendo uma imagem. Veja na imagem a seguir a pedra dentro do círculo. Essa seria a pedra de esquina ou pedra angular. Então vou mostrar para vocês aqui a figura da pedra angular. Ela fica no meio aqui desta porta, conforme o livro aqui vem dizendo. Acontece que todas as pedras que ele selecionou apresentavam falhas. Ele continuou a procurar, vistoriando muitas vezes as pedras, algumas vezes tropeçou naquela rejeitada por ele há tempos. Porém, essa pedra não tem nenhuma inconsistência. Depois de tudo que passou, chuva, sol, todos os testes serviram para mostrar que as pedras que o construtor separou não eram apropriadas, enquanto aquela que ele rejeitou permanece intacta. Com o passar de muito tempo, a obra está perto de acabar. Para desespero do construtor, ele ainda não encontrou a pedra de esquina que precisa. Então aqui nós vemos que essa pedra principal, ela é Cristo. E aqui o livro então vem falando, a maioria dos judeus não crentes aguarda a vinda do Messias. Para eles, o Messias que esperam seria a pedra angular da obra do reino de Deus. Seria o ápice da sua religião receberem o Messias. Vemos nesses judeus o construtor querendo colocar a última pedra na construção de sua religião. Porém, ele não tem a pedra, porque Yeshua, Jesus, que ele tem rejeitado, os judeus que não creem em Cristo, ele é a pedra perfeita e única para a conclusão da obra. No mundo cristão não é diferente. A pedra que o construtor quer colocar na sua religião é a volta de Yeshua. Mas esse construtor também não tem a pedra de esquina, pois a pedra de esquina é a Torá que eles negam. Eles dizem que creem em Yeshua, Jesus, mas negam a lei de Deus. Ora, Yeshua é o verbo, a Torá que se fez carne. Quando alguém anula a lei de Deus, este está anulando o Messias. Então aqui o autor vem falando sobre essa ideia de que a lei foi abolida. E aqui ele afirma pela Bíblia que não, a lei, conforme Jesus disse em Mateus 5,17, a lei de Deus não foi anulada. Quando alguém anula a lei, ele está anulando o Messias. É esta a pedra que o construtor cristão tem negado. O construtor cristão olha para a lei de Deus e diz que ela não serve para a obra de sua religião. Diz que é Velho Testamento, tropeçam na lei que é Yeshua. E Yeshua é a lei de Deus. Ele é a pedra de esquina que falta para os judeus e para os cristãos.
no caso, os cristãos que negam a lei de Deus, né, que dizem que a lei é maldita, que não estamos debaixo da lei, né, que interpretam errado as cartas de Paulo. Pedra esta em que o construtor judeu, rabinos e mestres têm rejeitado, têm tropeçado nessa pedra. E Yeshua é também a pedra, né, a lei e os mandamentos, em que o construtor cristão, né, alguns pastores e líderes têm desprezado e tropeçado. Muitos dizem que os judeus teriam matado Yeshua, mas a verdade é que, profeticamente, Yeshua, como pedra angular, deveria ser rejeitado, deveria ser provado, deveria suportar toda a pressão e o peso dos pecados da humanidade, e mesmo assim não ser reconhecido pelos construtores. Desta maneira, a pedra rejeitada pelos construtores será reconhecida quando Deus concluir a sua obra. Neste dia, a pedra de esquina será colocada em seu devido lugar, conforme as profecias. Tudo isso foi feito para que os estrangeiros tenham a mesma oportunidade que os judeus. Da mesma maneira como há judeus que creem em Yeshua e também há os que não creem, de modo semelhante há cristãos que creem na lei de Deus e há os que não creem. O que os construtores não compreenderam é que Yeshua é a pedra que eles rejeitaram. A obra só terminará quando eles reconhecerem que a pedra esteve o tempo todo ali, e eles se recusaram a admitir. Judeus confessando que Yeshua é o Messias de Deus, e os estrangeiros confessando que a lei do Eterno é boa, perfeita, agradável e eterna. Ou seja, há muitos aqueles que creem em Jesus, porém não aceitam a sua lei, não aceitam seus mandamentos, né? Dizem que a lei de Deus foi abolida. As Escrituras Sagradas afirmam, né, em 1 Pedro 2, 7 e 8, ao qual já lemos, né? Vamos lá, continuando aqui nosso estudo, né? 1 Pedro 2, 7 e 8, acompanhem comigo. As Escrituras Sagradas afirmam, para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. E aqui o autor, né, ele vem falando, trazendo uma crítica à igreja cristã. A igreja cristã também é um tipo de construtor. A diferença é que enquanto os judeus aguardam a vinda do Messias como a pedra angular, os cristãos aguardam a volta de Yeshua como a pedra de esquina para a conclusão da obra. Mas repare que pedra de tropeço e rocha de ofensa são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes. Os desobedientes tropeçam na palavra. Quando as pessoas desobedecem aos mandamentos, profanam os sábados, acusam falsamente Yeshua de quebrar a lei, estes estão tropeçando na palavra. Judeus que não aceitaram Yeshua e cristãos que rejeitam os mandamentos de Deus, ambos parecem estar no mesmo barco, ou quem sabe, na mesma obra. Na antiga aliança, os judeus construíam uma religião, seguiam as orientações de Moisés, observavam os mandamentos de Deus, porém falharam no amor ao próximo. Era para Israel ser luz para os gentios, mas com um muro de separação, inclusive com uma placa com aviso de morte para os gentios que se aproximassem do templo, não amaram seu próximo, que eram os estrangeiros, os goim, os gentios. E 1 João 4,20 nos diz: pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Falharam com o próximo, falharam com os mandamentos. Os judeus começaram uma grande obra onde os construtores eram o sumo sacerdote, os escribas e os membros do sinédrio. Vindo o Messias, ele derrubou o muro de separação. Judeus crentes, como Paulo, Pedro, João, Tiago, Barnabé, entre outros, se misturavam com as muitas nações e pregavam a palavra de Deus em todos os países que alcançavam.
Finalmente, os judeus crentes em Yeshua se tornam luz para nações. Após a destruição do templo entre os séculos I e III depois de Cristo, o Império Romano levantou outro muro de separação. Muro este que não era de pedras, mas sim de violência, para separar a nova igreja do Império Romano dos judeus. Usaram métodos já citados anteriormente, como a cruz ou a espada. Desde então temos a história para contar como se comportou a nova religião encabeçada por Constantino. Estes também não amaram o próximo e falharam com os mandamentos. Dois construtores, rejeitando a pedra de esquina. Ele está falando aqui dos judeus que negam a Yeshua e dos cristãos que aceitam Yeshua, mas negam a sua lei. Tanto judeus quanto estrangeiros precisam da graça e da misericórdia do nosso Deus. Muito pior do que o muro de Soreg foi o muro criado pelos novos teólogos cristãos, pois grande foi a carnificina. Pessoas torturadas, humilhadas, foram feitas barbaridades que seriam indecente escrevê-las aqui. Mais uma vez, recomendo o Museu da Inquisição. Naquela ocasião já não eram mais os sacerdotes judeus, nem os escribas, fariseus ou os líderes do sinédrio. Eram padres, bispos, papas, cardeais, e por não estender um pouco, e por que não estender um pouco e considerarmos os grandes nomes dos pais da Igreja Reformada, que também agiram com barbaridade? Isso há apenas 500 anos. O protestantismo faz de conta que sua história foi construída só de amor. Houve amor quando Calvino inspirou a sentença de morte contra Miguel de Servet. Miguel de Servet foi um judeu, que cria em Yeshua, e Calvino ali ele não fez nada para o ajudar, ele acabou sendo condenado. Estes bárbaros, alguns deles foram os pais da igreja, que não guardavam os sábados, não respeitavam os mandamentos de Deus e desprezavam as festas do Eterno. E aqui ele vem citando Ezequiel 22, vamos lá. Então vamos lá, abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 22, versículo 26 e 27. Diz assim: seus sacerdotes violentam a minha Torá, lei, e profanam as minhas ofertas sagradas. Não fazem a menor distinção entre o sagrado e o profano. Pelo contrário, ensinam que não existe nenhuma diferença entre o que é puro e o que é impuro, e fingem que não percebem a quebra dos meus sábados, shabats, de modo que sou desonrado e desprezado por todo o povo de Israel. Seus chefes e oficiais agem como lobos, que arrebatam a presa no meio da terra, derramando sangue e destruindo vidas, para alcançar de forma desonesta qualquer tipo de lucro e riqueza. De um lado, o construtor judeu, não crente em Yeshua; do outro lado, o construtor cristão, que não crê na lei de Deus. O construtor judeu até hoje está esperando encontrar a pedra de esquina, conhecida como pedra angular. Isso todo cristão sabe de cor. Aprende-se na teologia cristã que os judeus rejeitaram a pedra de esquina, que é Cristo, o Messias. Sem a pedra angular, eles não podem terminar a obra. Do lado de cá, a pedra angular, que é Cristo, que por sua vez é a palavra de Deus, tem sido rejeitada pelos construtores cristãos, aqueles que dizem que Jesus teria quebrado as leis. Ora, se Yeshua quebrasse a lei, ele seria um pecador. O mais curioso é que a igreja cristã critica tanto os judeus, mas não percebem que para os judeus que não creem em Jesus, para eles, Jesus teria sido um profeta ou um homem que não teria cumprido a lei. Se Jesus tivesse quebrado o sábado, invalidando os mandamentos, ele não seria exatamente o que esses judeus o acusam. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. 1 João 2,4. Ou seja, nós sabemos que Cristo, há aqueles que afirmam que Jesus violou o sábado.
né? Ele foi acusado de violar o sábado, mas nós sabemos que não, Jesus não pecou, então ele guardou o sábado, né? O que ele fez no sábado era lícito fazer, certo? Os cristãos também anseiam pela conclusão da obra. Eles sabem que para concluir a obra, a pedra angular deve estar em seu lugar, mas não enxergam que a pedra angular é a lei de Deus. Ele está dizendo aqui que o cristão, ele crê em Jesus, mas ele muitas vezes rejeita essa pedra angular, rejeita Cristo, no sentido de que quando você diz que a lei de Deus foi anulada. Então, aceitar a Cristo é aceitar também a sua verdade, os seus mandamentos, ou seja, não podemos dizer que a lei de Deus foi abolida. Então, vamos lá agora para Romanos 9, do 6 ao 8. Você pode ver na tela e nos diz assim: E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato os israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Os verdadeiros filhos de Deus não são mais os que praticam exclusivamente a religião dos judeus, nem tampouco os que praticam a religião criada pelos teólogos cristãos. Os filhos de Deus são os filhos da promessa feita a Abraão. Judeus, como os apóstolos, que guardam os mandamentos de Deus, creem em Yeshua, creem em seu sacrifício e aguardam com confiança a salvação através de Yeshua. Junto com os judeus estão gentios, estrangeiros de todas as nações, que se aproximam dessa comunidade de judeus crentes e praticam os mandamentos, celebram as festas e guardam os sábados do Eterno. Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, aqui em Efésios 2:13. É claro que os judeus ortodoxos não aceitam esta verdade. Porém, quando Yeshua se revelar ao povo judeu como um todo, haverá arrependimento e restauração. Vamos lá em Zacarias 12, versículo 10. Nos diz assim: E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem transpassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Haverá arrependimento em Israel. Bem-aventurados os judeus que tiverem o véu tirado de seus olhos e enxergarem o Messias de Israel e do mundo. Romanos 9, 26 nos diz assim: Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Temos a questão das muitas nações que abandonaram a lei de Deus. Os apóstolos, principalmente Paulo, fizeram um trabalho de aproximação dos estrangeiros junto à comunidade de crentes. Porém, como Paulo já havia profetizado, em 2 Tessalonicenses 2, 7 e 8, 2 Tessalonicenses 2, 7 e 8, nos diz assim, eu vou ler aqui em outra tradução, mas você pode ver na tela, é o mesmo significado. Porque esta separação da Torá opera em segredo, mas permanecerá oculta até que o que a detém seja tirado do caminho. Então aquele que incorpora a separação da Torá será revelado, aquele a quem o Senhor Yeshua matará com o sopro de sua boca e destruirá pela glória de sua vinda. Haveria uma autoridade anti-lei ou anticristo, que separaria os povos da lei de Deus. Então nós vemos aqui, na realidade, o mistério da iniquidade. Aqui na outra tradução diz, a separação da Torá. O mistério da iniquidade quer dizer o quê? Iniquidade no grego é anomia, aquele que é contrário à lei.
Ou seja, como diz aqui em 2 Tessalonicenses 2,7, na realidade, o mistério da iniquidade, ou seja, o mistério daquilo que separa você da lei de Deus, né? Aquele que é contra a lei de Deus. Esse mistério dessa iniquidade que se opõe à lei de Deus está em ação, né? Antes de Constantino, o Império Romano teve um imperador que ficou famoso por ter reformado o culto ao Sol invicto e transformado essa religião unificada em uma religião patrona do Império Romano. O imperador Aureliano unificou várias crenças religiosas e símbolos solares sobre a égide de um único culto imperial romano. Estabeleceu dias Natalis Solis Invicti como festival celebrado em 25 de dezembro. Depois de Aureliano, quem assumiu o império foi Constantino. Em 303 d.C., Constantino emitiu o Edito de Milão, garantindo a liberdade religiosa aos cristãos. Desde então, todos os povos que cultuavam o Sol foram obrigados a se tornarem membros da religião oficial do Império Romano. Porém, não mudou muita coisa para os pagãos. Eles continuaram celebrando a Saturnália, que passou a ser chamada de Natal. Continuaram celebrando a Páscoa de Éster, mantendo a lebre ou coelho como símbolo promíscuo de fertilidade, entre outras festas pagãs. O que Constantino fez foi pegar a religião de Mitra, que ele seguia, e colocar um rótulo escrito Cristo. Então ele está falando aqui como que o Império Romano, Constantino, esses imperadores, colocaram no cristianismo festas pagãs, né, como, por exemplo, o Natal. E como que o cristianismo anulou, né, não comemora, por exemplo, as festas bíblicas, chamadas de festas judaicas, que na verdade são festas do Senhor. Né? Ele está falando aqui da paganização do cristianismo, né, de que se tiraram o dia de adoração a Deus no sábado, colocando esse dia como domingo, né? Ou seja, a paganização do cristianismo. Ou como nós vemos aqui, né, o mistério da iniquidade, o mistério do anticristo que se opõe à lei de Deus. Os judeus e os estrangeiros fiéis à Torá, a lei de Deus, eram forçados a negarem a lei de Moisés, a abandonarem as festas bíblicas e deveriam celebrar o Natal, porque eles diziam que Jesus seria o sol da justiça. Mudaram os nomes, mas o culto e as festividades pagãs permanecem as mesmas até hoje. Vamos lá então para Jeremias 2:11. Jeremias 2:11 diz assim: acaso a notícia que alguma nação tenha trocado os seus deuses? E eles na realidade nem sequer são deuses. Contudo, o meu povo trocou a minha glória por um punhado de deuses nulos e inúteis. Substituiu os mandamentos de Deus pelos de Roma, profanou o dia do Senhor de toda a terra. O Império Romano nunca deixou seus deuses, nem quando instituiu uma igreja oficial para si. Forçou todas as nações à submissão da nova religião. Desta maneira, muitos que estavam adentrando para a verdade sucumbiram. Substituíram a preciosa glória de Deus pela pífia glória romana. E por aqui eu encerro, né, este vídeo, aqui em novo formato. Eu li para vocês aqui um capítulo do livro, né, já o final do livro. Eu sei que é um pouco difícil aqui a compreensão, mas você pode assistir o vídeo novamente, né? O livro, Tirando os Óculos Romano, eu estou acabando de ler ele, né? Quem quiser aí pode adquiri-lo aí pelo Mercado Livre, tá? É um excelente livro. E ele, o que quer dizer, né, esse título, Tirando os Óculos Romano? É sobre você ler a Bíblia sem a visão de Roma. Você ler a Bíblia com a visão bíblica realmente. Entendeu? Eu vou até mostrar aqui para quem tiver interesse. Aqui a capa do livro, né, que eu tenho aqui em mãos. Beleza? Tá aqui, ó, Tirando os Óculos Romano. Fica aí a dica, né, para quem quiser adquirir um excelente livro. Robson Brumati, o autor, tá? Bem interessante. Fica aí para a sua meditação. Tá? Deus abençoe a todos e até a próxima.